Isaías, capítulo de número 54 e versículo de número 17. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54 e versículo de número 17. Esta é a palavra que o Senhor direcionou ao meu coração nesta noite, aos levitas da casa do Senhor. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Senti a presença do Espírito Santo na vida dos meus irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54 e versículo de número 17. Aquele que achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Sente, por gentileza. Queridos e amados irmãos, quando eu orava ao Senhor nesta semana, pedindo a Deus uma mensagem para pregar nesta noite, o Senhor falou profundamente ao meu coração de uns projetos a qual Deus quer realizar nesta congregação. E em meio a estas palavras do Senhor, Deus me direcionou a este texto bíblico, este conteúdo da palavra do Senhor, para que eu viesse ministrar a você. Quando nós fizemos menção ao livro do profeta Isaías, profeta messiânico do Antigo Testamento, no capítulo de número 54 e no versículo de número 17, quando nós começamos a ler este texto bíblico, nós acompanhamos a vida de um povo escolhido do Senhor. Quando Israel estava no auge da sua glória, quando Israel estava no auge do seu momento, Israel orava ao Senhor, Israel cultuava ao Senhor, mas Israel tinha um problema. Que problema é esse? Quando os povos vizinhos e nações se levantavam contra Israel, era o primeiro momento que Israel esquecia-se da presença do Senhor. Quando nós começamos a ler o capítulo de número 54 do profeta, a Bíblia está relatando um povo que vivia na abundância, um povo que vivia na alegria, um povo que vivia na fartura, mas que no decorrer do tempo a sua vida espiritual começa em uma inclinação, começa de uma forma específica se enfraquecerem na presença do Senhor. Quando eu começo a ver pelos olhos da fé, segundo a visão do profeta, quando o profeta olhava para o profeta já não via mais um povo alegre, mas via um povo caótico, via um povo sofrido e via um povo triste. Quando eu começo a olhar através dos olhos do profeta, eu começo a ver que o profeta já não enxergava mais uma geração eleita, mas uma geração derrotada, pois toda língua que se levantava contra Israel, Israel absorvia, Israel tomava para si, e a sua decadência era específica na face da terra. Quando eu olho para o profeta Isaías, eu começo a ver o profeta de uma forma preocupada, quando olhava para a nação e via que a nação esquecia a presença do Senhor. O profeta se retira da nação, vai em direção ao templo e começa a orar ao Senhor, começa a buscar a presença do Senhor e começa a dizer a Deus da seguinte forma: Deus, eu não aguento ver o povo desta forma que está vivendo, eu não aguento ver o povo desta forma que está vivendo. Ninguém mais conversa com ninguém, está todo mundo de uma forma triste, todo mundo está desesperançoso com sua vida espiritual e material. O profeta Isaías começa a orar ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra, pedindo
pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus algo que acontecesse no meio do seu povo. Mas de repente, quando o profeta começa a orar ao Senhor, Deus começa a mover o coração do profeta Isaías. Eu imagino que nesse meio tempo, quando Deus começa a trabalhar no profeta, o Senhor desce no meio da casa do profeta e começa a dizer: profeta Isaías, vai em direção a Israel, que eu tenho uma palavra a dizer ao meu povo, eu tenho uma palavra a direcionar a Israel. O profeta sai da sua residência de oração e vai em direção à praça pública de Israel e começa a profetizar. Eu imagino quando o profeta Isaías subia em cima do seu palanque ou do seu território, todos os povos olhavam para Isaías e diziam: aí está vindo uma palavra de Deus. Vamos prestar atenção o que o profeta vai nos dizer. Começou-se a ter uma aglomeração de povo do Senhor em volta de Isaías. Eu imagino que Isaías olhava para o lado da sua retaguarda. O povo estava na expectativa do que o profeta iria profetizar. De repente o profeta abre a sua boca e começa a dizer: assim diz o Senhor, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O profeta estava dizendo: não se preocupe, ó Israel, que toda língua que se levantar contra você, em juízo tu as condenarás. E o profeta vem profetizando, o profeta vem ensinando, o profeta vem sendo usado pelo Senhor e começa a dizer: Deus está no controle de tudo. Pode um homem falar de Israel, pode as nações falarem de Israel, pode as ferramentas do nosso adversário tentar nos afligir, mas segundo a palavra do Senhor, toda ferramenta, o profeta não está falando aqui de poucas ferramentas, o profeta não está falando aqui da maioria de ferramentas, o profeta aqui está falando de toda ferramenta. Toda ferramenta não há de prosperar contra a tua vida, ó Jacó. O profeta começa a ser usado pelo Senhor, e eu lendo esta palavra comecei a pedir ao Espírito Santo: por que desta palavra, por que desta introdução, por que deste contexto bíblico? E o Espírito Santo me trouxe na Bíblia Sagrada 3 tipos de ferramenta que o nosso adversário, o diabo, se levanta contra a igreja do Senhor. Ele quer desanimar você, ele quer enfraquecer você, ele quer colocar dúvidas na tua cabeça, ele quer que você olhe para o teu lado direito, esquerdo, para frente e atrás, e você não olhe esperança. Tudo o que ele quer é destruir você. Tudo que ele mais sonha é ver você numa vida caótica. Tudo que ele mais sonha é ver você derrotado. Mas nessa noite eu creio que as ferramentas do inferno já estão caindo por terra, porque a glória de Deus está sobre você. Aleluia. A primeira ferramenta que eu encontro na palavra do Senhor é a falsidade das palavras. Quando Israel estava na maior auge, na maior alegria, presta-se atenção que as palavras começaram a emagrecer Israel, que as palavras começaram a entristecer Israel. O povo adversário dizia: não importa vocês tentarem, não importa vocês ficarem felizes, porque o meu Deus vai derrotar o teu Deus, a minha nação vai derrotar a sua nação. É a mesma coisa hoje em dia. Nós olhamos para a nossa família, vemos o nosso filho, a nossa filha numa vida caótica, nós olhamos procurando uma resposta do Senhor, e quando tentamos colocar essa resposta na nossa vida, já começa a vir a palavra da prisão dizendo: não vai dar certo, não adianta orar, não adianta buscar, ninguém está te ouvindo. Não é assim. Quanto mais você sonha, mais a dúvida aparece na nossa mente. Quanto mais nós sonhamos, mais a dúvida acontece aqui dentro da nossa cabeça. Quando pensamos em fazer algo ao Senhor, logo já vem a palavra amaldiçoadora de Satanás na nossa vida. Deus não está te vendo, você não é escolhido, você não é escolhida, Deus não está te ouvindo. A tua oração é a mesma coisa hoje, de nós adentrarmos dentro de uma congregação madureira, dobrarmos o nosso joelho no chão e perguntar a Deus: aonde está o Senhor na minha aflição? Aonde está o Senhor na minha angústia? Aonde está o Senhor na minha enfermidade? Aonde está o Senhor na minha fraqueza? Aonde está o Senhor na minha agonia? Aonde está o Senhor na minha família? Quantas dúvidas
machuca, a palavra nos entristece, a palavra nos deixa triste. Eu me lembro muito bem quando eu dizia na minha igreja: eu quero um dia ser um pregador da palavra, eu quero um dia ser um itinerante da palavra do Senhor. As pessoas me olhavam, irmão, as pessoas me julgavam dizendo: você não tem estudo, você não tem teologia, você nunca vai ser um pregador, Deus não ouve você, Deus não fala com você. E essas palavras entravam aqui dentro, irmão Daniel. Eu chegava em casa e dizia: o povo está certo, os irmãos estão certos, Deus não está me vendo, Deus não está escutando a minha oração. E eu dobrava o meu joelho no meu quarto, orava ao Senhor, e parecia que os céus estavam trancados diante de mim, e as palavras vinham no meu ouvido dizendo: você nunca vai pregar, você nunca vai ser itinerante, você nunca vai ser ninguém da sua vida. A palavra amaldiçoadora entristecendo no meu ego e a minha vida espiritual. Mas quando de repente uma palavra diferente desceu dentro do meu quarto, colocou a mão na minha cabeça e começou a dizer: não dê ouvidos às palavras que amaldiçoam o teu ministério e a tua casa. Mas começa a olhar além disso, e eu perguntando: quem está falando comigo? E ele dizia: aqui é o Espírito Santo, quem guarda, quem levanta, quem restitui e quem ergue nesta nação. Eu venho aqui te dizer, neste quarto que você está aflito, entre o Brasil vou te levar, e entre as nações pregar a palavra, mas o meu nome vai ser honrado na tua casa. Uma palavra entristeceu a tua vida, uma palavra tentou te esquecer do ministério, uma palavra que tirou os desejos de sonhar, uma palavra fez você esquecer da presença do Senhor. Mas nessa noite Deus fala contigo: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, não prosperará, não prosperará, não prosperará, irmão Dário, não prosperará, levitas, não prosperará, irmão Arthur, não prosperará, irmã Angelita, não prosperará, irmão Daniel, não prosperará, a palavra dos internos não prosperará contra você. Eu sinto uma liberdade de Deus. Aleluia. A primeira ferramenta, a palavra amaldiçoadora. A segunda ferramenta do encontro na palavra do Senhor é os gigantes da nossa vida. Gigantes que querem matar você, gigantes que não acreditam nos teus sonhos. Quando eu começo a ler a vida do servo Davi, quando o Senhor fala a Samuel da seguinte forma: Samuel, vai à casa de Jessé, que dentre os seus familiares eu tenho um rei para governar Israel. Samuel obediente, Samuel temente ao Senhor, faz segundo a voz de Deus, vai à casa de Jessé e começa a interrogar os seus filhos. E eu imagino que neste momento Deus olhava dos altos céus e começava a contemplar o coração do profeta Samuel. É normal nós olharmos com os olhos carnais, é normal nós pensarmos com os olhos carnais, isso é normal de qualquer pessoa e de qualquer ser humano. Mas Samuel não era apenas um homem, Samuel não era apenas um ser humano. Samuel trazia consigo 3 tipos de ministério. O primeiro ministério era juiz de Israel, o segundo ministério era profeta, e o terceiro ministério era sacerdote da casa de Israel. Pense em uma responsabilidade, pense em uma dificuldade na vida do profeta Samuel. Quando acontecia algo errado, o juiz Samuel tinha que tomar a sua decisão. Quando Deus precisava falar com Israel, lá estava o profeta para profetizar. Quando o Senhor precisava curar os pecados de Israel, lá estava o sacerdote. Samuel não era qualquer pessoa, da mesma forma que assim está pregando. Samuel era uma pessoa intelectual, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele jejuava com o Senhor, mas mesmo assim ele trazia falhas na sua vida, que era enxergar com os olhos carnais. Quando nós começamos a enxergar com os olhos carnais, nós deixamos os problemas falarem mais alto, as dificuldades falarem mais alto. É a mesma coisa hoje que o irmão Robson, que está aqui com uma dor infalível na nuca, pregando a palavra do Senhor, olhasse para essa dor e dizia: eu vou ficar na minha casa, não vou pregar a palavra do
olhando para a minha enfermidade, tirarei o foco da presença de Deus. Quando eu olho para a minha enfermidade, a primeira coisa que o diabo já se lança é tirar a nossa bênção, irmã Mariette, nos enfraquecendo, dizendo que Deus não está comigo. Mas nessa última hora, quanto mais o Senhor se mostra presente na igreja, mais fúria os infernos têm na nossa vida. É por isso que ele se lança contra você, é por isso que ele se lança contra mim, é por isso que ele quer derrubar a tua família. Mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, não vai prosperar. O que tem do lado direito e esquerdo, diga para ele: não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Gigantes que tentam nos enfraquecer, gigantes que tentam nos colocar para baixo, gigantes que tentam nos afligir com suas palavras. Quando eu começo a olhar a vida de Davi, um menino humilde, um menino sensível, que era apenas obediente ao seu pai, ele nunca fez mal de errado a ninguém, ele nunca falou mal de ninguém, ele nunca questionou de ninguém, mas ele estava separado de sua família, ele estava longe de sua família. Sabe por quê? Porque a sua família tinha vergonha do jeito de ele ser, a sua família tinha vergonha do jeito de ele falar, a sua família tinha vergonha do jeito que ele nasceu. Segundo a palavra do Senhor, ele nasceu de cabelo avermelhado, com um pouco de sarça na cara, era só isso. Mas isso foi um basta para a sua família tentar esquecê-lo, isso foi um basta para o seu pai colocar no meio do campo, isso foi um basta para o seu irmão falarem mal dele. Mas quando eles mais falavam mal dele, lá estava Deus nos altos céus dizendo: pode falar mal de Davi, pode questionar Davi, mas entre estes que estão falando mal, eu vou fazer dele um rei, eu vou fazer dele um vaso, eu vou fazer dele segundo o meu coração. Nesta noite eu venho profetizar para você que o diabo não vai destruir a tua casa, o diabo não vai destruir a tua família, mas ao contrário, ele vai ter que ver Deus levantando, erguendo, exaltando você nessa terra. Eles vão ter que ver. Pensa que não formaram ferramentas contra mim? Pensas que não tentaram impedir de eu pregar a palavra? Eu começo a imaginar Paulo no momento da aflição. Eu começo a imaginar Paulo, irmão, no momento da dor. Eu começo a imaginar Paulo no momento da angústia, no meio do campo missionário, sozinho. E a dor afligindo o seu corpo, Daniel. Sem um médico por perto. Sem um amigo, um vizinho por perto. E lá está Paulo orando e dizendo: ainda que os espinhos estejam dentro da minha carne, para sempre adorarei ao Senhor Jesus e pregarei a sua palavra. Com dores o apóstolo estava pregando, com espinhos na carne o apóstolo estava ministrando. E mesmo quando os povos inimigos pegavam o apóstolo e diziam: pare com esta mensagem, não pregue mais Jesus, a chicotada pegava, a prisão pegava, os açoites pegavam, e mesmo assim Paulo estava dizendo: eis que ninguém me quiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Estas marcas são para você lembrar da onde foi que Deus tirou você. Estas marcas são para você lembrar da onde foi que Deus tirou a sua vida. Estas marcas que você está passando são para se lembrar quem é você e quando você vai crescer. Estas marcas que o Senhor está autorizando colocar no teu corpo é para mostrar que nós somos nada sem a presença dele. Estas marcas que o Senhor achou lá na nossa alma são para mostrar que nós somos vasos vazios sem ele na nossa vida.
Você não nasceu para perder. Deus da glória. Eu me lembro de um certo dia, quando eu estava ministrando a palavra do Senhor no Rio dos Sinos, a igreja humilde de madeira. Estava pregando uma campanha de avivamento, sexta, sábado e domingo. Pensa num culto abençoado na sexta-feira. Pensa num povo esperançoso para o sábado. Deus fez algo extraordinário na sexta-feira. E esse algo extraordinário começou a ser propagado em toda aquela região. Sábado estava lotada a igreja. Não havia bancos, não havia espaços para conter o povo, para ouvir a palavra do Senhor. Sábado, quando encerramos o culto, saímos para fora da igreja. Lá estava um grupo preparado para nos convencer a não fazermos o culto no domingo. O pastor saiu da igreja, veio por trás da minha retaguarda, falou ao meu ouvido: olha, estas pessoas, nós não podemos mexer com elas. Elas são macumbeiras, a pior espécie. Todas as coisas que elas fazem para destruir ou para declinar uma pessoa, as coisas acontecem. Eu olhei para o pastor e comecei a perguntar: pastor, que Deus que o senhor está servindo? Pastor, que Jesus é este que o senhor está servindo? O pastor olhou, era menino ainda, crescendo na fé. O pastor olhou para mim e disse: olha, você é apenas um menino, não tem a experiência que eu tenho. É melhor nós pararmos o culto do domingo. Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos nos meter com este tipo de pessoa. Eu cheguei no Pai de Santo, meus irmãos, perguntei ao Pai de Santo: moço, o que o senhor quer na frente da nossa igreja? E ele começou a dizer: olha aqui, eu estou cansado dessa barulheira, eu estou cansado dessa gritaria, eu estou cansado deste cântico que a igreja está oferecendo. Isso está trancando a minha obra. As minhas festas que eu iria fazer na sexta-feira, não conseguimos fazer, porque aqui havia culto. Estamos marcando para o sábado, nada de orixá baixando o terreiro, porque aqui está havendo culto. Eu agora marquei para o domingo, e aqui não haverá culto. Eu olhei para o Pai de Santo e comecei a dizer: vem cá, com todo o respeito a você, nós não podemos cancelar o culto de domingo. Por quê? Porque o culto de domingo vai ser mais barulhento do de sexta e mais barulhento do de sábado. E ele olhou e me disse: olha, se você não parar com essas ladainhas, vou fazer um trabalho, e antes de chegar domingo para você pregar, eu vou fazer um carro bater em você, eu vou fazer um caminhão passar por cima da tua cabeça, vou fazer algo que vai acabar com o teu ministério. Eu olhei para o pastor e olhei para o Pai de Santo e comecei a dizer: vem cá, moço, vem cá por gentileza. Ele veio pertinho de mim, eu dei meu nome autorizado com papel branco, passei para ele e comecei a dizer: amarra dentro de um sapo, entrega 7 vezes mais para baixo da terra, e nada vai acontecer comigo. Sabe por quê? Porque toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Chegou no domingo à noite, os louvores foram entoados. Quando os louvores eram entoados, visitante, pensa em visitante, adentrando na igreja, tomando conta dos bancos. A igreja começou a se lotar, olhava para o lado de fora, pessoas de pé olhando o culto do lado de fora. Eu imaginei: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando começamos a ministrar a palavra do Senhor, Deus batizou crianças com o Espírito Santo, Deus curou a enfermidade, Deus libertou pessoas do vício das drogas, e ali Deus começou a mover. Quando de repente saímos para fora do culto, apertei a mão do pastor, lá estava o Pai de Santo de novo, perguntando para mim da seguinte forma: o que você faz, moço, para arrecadar tanta gente? O que você faz? Qual é o teu segredo para chamar tanta gente para dentro de uma congregação? E eu comecei a dizer: o segredo está aqui, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quanto mais nós falamos de Jesus, mais o Senhor Jesus se manifesta na igreja. Quanto mais falamos de poder, mais o poder é manifestado na igreja. Quanto mais falamos que o diabo é derrotado, mais o diabo é derrotado. É por isso que eu me levanto nesta noite pela presença do Senhor, em te dizer, minha irmã, que este poder que está na minha vida também está na tua vida, que esta unção que está na minha vida também está na tua casa, esta oração que está impregnada dentro de mim também está dentro de você, esta unção de cura está comigo e está com você, porque o meu Jesus é o mesmo que o seu.
Já faz uns 2 anos. E a igreja Filadélfia ainda está lá, com as portas abertas, pregando a palavra do Senhor, e almas se convertendo ao nome dele. Nesta noite, em nome de Jesus, eu começo a profetizar para você que o gigante já está caindo por terra. Nesta noite eu profetizo para você que o gigante já está caindo de joelho na tua frente, para Deus mostrar para ti que Ele está no controle. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está. Só quem acredita, adore nesta noite. O gigante caiu. O gigante caiu. Eu acho interessante da forma que Deus trabalha e da forma que Ele faz as coisas. Às vezes, para Ele mostrar algo para nós, é preciso que nós descemos até o Jordão. Quando falamos de Jordão, falamos de humilhação. Todos os profetas, todos os sacerdotes, até o mesmo Cristo Jesus desceu ao Jordão. Deus quer usar você, Deus quer usar mim, mas para isso temos que conhecer o Jordão. E o Jordão muitas vezes nos traz dor, muitas vezes nos traz rancor, e nós não entendemos da forma que Deus trabalha, né? As enfermidades brotam na nossa vida, as dificuldades nos assolam, nos machucam. Nós olhamos para o céu e dizemos: tudo isso que estamos passando é só para o Senhor nos usar, é só o Senhor nos levantar. Para sermos profetas, temos que sentir dor na alma e dor no corpo. Para pregarmos a palavra, a única forma é passando pelo vale. E sabe o que Deus fala, irmãos? Que somente no vale, somente na prova, é que nós assentamos os nossos olhos na fé. Enquanto temos dinheiro no bolso, enquanto a nossa saúde está boa, percebe-se que ficamos diferentes. Mas quando as dificuldades assolam, o primeiro lugar que procuramos é a igreja. Você esperou tanto tempo, você passou por tantos momentos, para deixar a dificuldade chegar diante de você, para hoje procurar a presença dele. É por isso que as ferramentas do diabo nos derrubam. É por isso que as ferramentas nos enfraquecem. É por isso que as ferramentas nos colocam para baixo. Mas eu vejo um anjo do Senhor nesta noite, se levantando em cima desta igreja. E sobre a mão direita deste anjo está uma espada de 2 gumes pegando fogo. E eu vejo nesta noite correntes sendo arrebentadas, e a voz do Espírito Santo me dizendo: avise para o meu povo que hoje ele está liberto, e o meu sangue está regozijando dentro da casa, do lar e da família. Nesta noite já começa a cantar o